E aí, pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês sobre essa questão, sobre o medo, né? E como isso domina e paralisa a vida do ser humano se ele se permitir nessa situação. Então eu quero compartilhar com vocês esse pensamento que me faz refletir e que a gente tem que a cada dia mais se posicionar para que essa questão do medo, da vida, para a gente encarar. E eu começo falando com vocês aqui sobre algo interessante de um filme indiano que começa com um rapaz, né, o protagonista do filme, ele perde a memória. E aí nessa questão que ele perde a memória, ele contrata um detetive para ajudar ele a começar a se lembrar, né, das coisas, do que aconteceu e tal. E nessa, o que acontece? Eu quero ir direto ao assunto com vocês. Esse detetive começa a investigar a vida dele e vê que ele é um cara também como se trabalhasse assim para si. Aí como se ele trabalhasse assim para algo militar. E aí o vilão aparece, né? O detetive já descobre. O vilão aparece e fala assim, olha, eles já tinham tido uma conversa antes, só que esse vilão aparece e fala assim para esse detetive contratado, eu vou ter que te matar. E aí o detetive, eu acho essa parte do filme impressionante, o desapego que ele tem da vida, que ele levanta a sobrancelha e dá assim com as mãos, né? Tipo, o que vai ser feito então? E aí ele perde a vida naquele momento. O que eu quero dizer aqui sobre a morte, o medo da morte. Então, como que a gente tem que encarar a morte e ver que ela é o fim no sentido dessa terra, desse planeta aqui, porque realmente eu acredito que a vida continua em outras eras. Então eu falo aqui com vocês sobre o medo da morte, que é o principal medo na vida do ser humano e é o último medo a ser perdido na vida do ser humano, é a morte. Então a gente encarar, enfrentar o medo da morte e saber que o nosso tempo aqui na Terra está determinado. Saber que quando ela chega não tem jeito, não adianta ter medo. Então até os especialistas falam, principalmente a parte espiritual fala que quanto mais aceitar a morte, a sua passagem, né, para o além, a sua ida é muito mais fácil do que quando você não aceita, quando você luta contra a morte, né, o espírito da morte aparece. Então é muito melhor a transferência, e a gente vê que o medo da morte não dominava. Entre os filósofos, profetas, de todos os estudiosos que nós temos, o medo da morte é o último a ser perdido. Outro medo aqui é o medo da doença, né? É algo que a gente também tem que falar e tem que compartilhar, porque o medo da doença, de ficar acamado e ficar precisando de ajuda, é o que domina também o nosso ser, né? Então a gente precisa largar esse medo da doença, da morte, esse medo da doença. Eu já compartilhei com vocês uma vez e compartilho aqui que eu tomei conta do meu sogro na época. Ele estava em fase já ali no finalzinho terminal para partir mesmo. Ele morreu em casa, nos braços do filho, né? Dentro de casa, e a gente tomou conta dele até o final. E o que eu aprendi sobre a doença, ela é uma lição na nossa vida, né? Por algum motivo nós temos que passar por ela. Então que a gente, tendo que passar por uma situação dessa, espero que não, né? Mas tendo que passar por uma situação dessa, seja uma gripe, um resfriado, às vezes muito prolongado, né? A gente fica até meio cansado já de ficar tanto gripado, tanto resfriado. Então a gente vem a ter um coração de aprendizado daquilo que nós estamos passando. E você veja que eu lembro nessa fase que eu estava passando, uma semana antes dele falecer, eu lembro que eu sonhei com o espírito da morte.
E é aquela mesma coisa que a gente vê, né? Aquela face, o capuz, né? Sem face, na verdade, não tem olho, não tem boca, não tem nariz, nada. Ele não estava com a foice, né? E eu estava com um ser pequeno em meus braços. E aquele ser foi tomado de mim. E eu entendi ali que também eu vi, não senti medo. Não houve medo. Foi até algo interessante, muito respeito pelo aquele espírito da morte, sem dor, muita tranquilidade nesse momento. Eu senti muito assim, afastamento, porque tipo assim, é como se dissesse, ainda não é a sua hora, é a hora do outro aqui, não é a sua hora. Então, quando eu vi aquilo ali, eu percebi, para mim, como ser humano, eu estou falando sobre minha pessoa, Ana Paula, de que quando não é a sua hora, realmente não é a sua hora. E o espírito da morte respeita o tempo de cada um. Prende a medo de brigas, discórdia, desavenças, contendas, né? Que está no nosso meio. Debates, conflitos, porque faz parte da vida. E aí você vai crescendo, pode ser com traumas do passado, né? Por você assistiu tudo isso e você acaba depois tendo dificuldade desse enfrentamento, né? Quando as pessoas vêm até você, você paralisa, fica em estado de choque, não sabe o que fazer. E aí o medo domina. E outra coisa que eu até comentei com vocês uma vez, que até tem pessoas que às vezes, por ver muito isso na infância, na adolescência, quando cresce, segue até esses caminhos, né? De discórdia, de briga, chega na padaria, ou chega no açougue, acha que já pode discutir por causa de uma coisinha à toa, faz um escândalo, uma tempestade em copo d'água, né? Já ouvimos esse termo. Então, você tem que se pacificar. Eu já fiz esse vídeo, eu sempre compartilho na oportunidade que eu tenho, falo desse vídeo, que eu acho que é um vídeo que tem um grande ensinamento, me deu um grande ensinamento, que é você olhar para dentro de si, porque você já é uma pessoa evoluída. Quando você veio para esta terra, você já é um ser evoluído. Você só precisa descobrir essa evolução já dentro de você. E como é que você descobre essa evolução dentro de você? Na busca espiritual, no desenvolvimento em que você anda no caminho da oração, da meditação, no comportamento, de você buscar aquilo que realmente molda o seu caráter. E aí aquilo que eu falei com vocês, minha mãe dizia, né? Você não, hein? Você não. E isso ressoa dentro de mim, né? Como um sino. Olha, minha filha, você segue o caminho da paz. Você faz o quê? Você, para perder esse medo, você primeiro descobre ele, né? Porque ele está aqui, que você paralisou. E aí você começa a trabalhar ele dentro de você para que você enfrente ele. É igual aquele samurai Musashi Miyamoto, né? Aonde ele meditava, pensava antes de agir, antes de dar um golpe, fazer qualquer coisa, lembra? Então assim somos nós. Você domina esse medo que está dentro de você, que o medo faz parte da sobrevivência. Para nós sobrevivermos aqui, se você tiver que correr alguma coisa, o corpo fica energizado para você ter um reflexo rápido, né? De qualquer ação que você tenha, que precise ter para salvar sua vida ou de outro. Então, voltando aqui ao assunto, de frente de um debate, de um conflito, você se autodomina e você enfrenta aquilo de frente. Você pensa, o primordial na sua vida é o que é a paz. Entre a razão e a paz, eu prefiro a paz. Se eu puder sair, tiver um escape, eu vou sair pela retaguarda aqui, eu vou sair por algum cantinho. É igual Jesus, lembra de Jesus? Quando ele fazia uma cura, vinham os caras lá, os profetas, e vinha para cima dele. Mas você fez isso no sábado, não pode isso, não pode aquilo e tal. Aí Jesus, quando ele tinha que enfrentar, ele enfrentava. Mas quando ele podia sair pelo meio da multidão, né? Ele sumia no meio da multidão. Assim temos que ser nós. Eu tenho que enfrentar, eu vou enfrentar. Mas se eu puder ter um escape, eu vou ter um escape. Porque a gente vira uma leoa, né? Eu sempre digo, quando você perde, preste bem atenção nisso aqui, para mim é um segredo, gente. Para mim isso foi um segredo para minha vida. Quando você perde o medo,
O medo da morte, o medo da doença, que a morte é a principal de todas. Você perdeu o medo dela, ferrou, meu irmão. Tu vai enfrentar qualquer coisa na tua frente. Então, você prefere a paz, você sempre vai buscar a paz. Mas se o confronto vier de frente para você, você vai até a luta, até o final de tudo mesmo. Pessoas que têm medo de falar em público, timidez, né? Muitas vezes a vergonha. Pessoas que têm medo de dirigir, o medo da rejeição, o medo de falhar. E aí, se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar aqui um tempão falando sobre essa questão do medo, que domina mesmo. Mas esses são os passos que nós temos que caminhar para enfrentar o medo e não deixar que ele domine a nossa vida, domine o nosso dia a dia, porque nós perdemos grandes oportunidades por causa do medo. Eu acredito que, assim como eu já perdi, você também já deve ter perdido oportunidades na vida, porque medo de falar, chegar perto da pessoa com educação, respeito, e você fala, poxa, podia ter ganhado isso aqui, mas você, por ter medo de falar, você perde as oportunidades. E aí vem umas dicas aqui para a gente enfrentar o medo, para a gente viver melhor e viver bem nessa terra. O medo some quando você enfrenta ele. Não se permita ser escravizado pelo medo, né? Chega de tempo da escravidão, já passou. Então, cara, eu não vou viver mais escravizado nisso aqui não. Não vou mais baixar a cabeça e deixar que isso me domine. Enfrente o medo, seja qual for ele. Abra a porta e ultrapasse. Você faz com medo, mas faz. Você tá morrendo de medo. É igual dirigir, né? Eu lembro que a primeira vez, quando eu estava na autoescola, meu Deus do céu, eu tremi igual uma vara verde quando peguei o carro pela primeira vez, né? Na direção. Depois, pronto, acabou. Você sente até o prazer. Mas você faz com medo. Você faz com medo, mas você faz. Você tá ali. Você tá fazendo. E aquilo ali depois você até esquece. O medo aprisiona. A lição liberta. Então aprenda com seus medos. Não recue. Enfrente suas feridas. O medo veio para lhe provocar. É igual dirigir, que eu acabei de falar, é igual andar de bicicleta. Você fica com medo para lá e para cá, bambeando, não é isso? Até você conseguir se equilibrar, se alinhar ali na bicicleta, você vai indo, né? Meio todo torto, mas você vai indo, você vai caminhando. Você cai, mas levanta. Não é isso, gente, é enfrentar o medo. É igual, já viu quando o cachorro também, ele vem latindo para cima de você, você tá andando na rua, o cachorro tá vindo, tá vindo. Aí teve uma hora que você pega e enfrenta. Você não dá para correr, porque se tu correr, ele corre atrás de você. O dia que você enfrenta o cachorro, tu tá passando, ele vem latindo. Você encara o cachorro, meu irmão, dali em diante tu começa a encarar tudo quanto é cachorro na tua vida. Eu falo, não vou correr não, cara. Eu vou passar aqui. E você se defende e você vai passar. E aí, para encerrar esse vídeo, né? Não tem como a gente não deixar de citar algo sobre a Bíblia, que o amor de Deus lança fora todo medo. E é verdade. Quando o amor, a gratidão, o carinho domina a nossa vida, a gente permite que essa energia cresça dentro da gente, a gente perde o medo. E a gente encara a vida de frente. A gente encara a vida e enfrenta a vida com aquilo que ela vem nos oferecendo, vem nos dando, e a gente, cara, eu tenho que passar por isso aqui, vou passar. Vou pegar isso aqui como lição. Caiu? Vou me levantar e vou continuar. E assim segue a vida. Valeu, gente. Brigadão. Obrigada pelo seu like, obrigada por se inscrever no canal e vamos que vamos.